Atos 14, a partir do versículo 8. Nós vamos fazendo a leitura à medida que o tempo for avançando aqui, tá? Se Deus permitir, vamos até o versículo 20 hoje. Proselitismo. Já ouviu falar dessa palavra? Proselitismo. Sabe o que significa proselitismo? O dicionário diz que é uma tentativa persistente de persuadir ou convencer outras pessoas a aceitar as suas crenças. Uma tentativa persistente. Em especial as crenças relativas à religião e à política. Época de eleição, a gente tem muito proselitismo, né? Ao longo dos séculos, muitas vezes, os cristãos, e especialmente nos dias de hoje, foram censurados por fazer isso. E alguns até impedidos de tentar convencer os outros a aderir à sua fé. O motivo é o seguinte: você já ouviu coisas desse tipo. Não se deve mudar as crenças de um povo. Não se deve mudar a religião ou a cultura de um povo com ensinamentos cristãos. Isso é um desrespeito. Porque é enxergar a sua crença cristã como superior à crença desses povos indígenas, de outras culturas. Isso seria arrogância. Você já ouviu isso, não ouviu? Se não ouviu de alguém, já ouviu na mídia, nas redes sociais. A fé, especialmente a cristã, deveria ser algo particular. Você e Deus no seu quarto. Você não deveria trazê-la para a esfera pública. Você não deveria compartilhar com as pessoas. Nada de evangelizar, nada de converter pessoas às suas crenças. Deixe as pessoas como elas estão muito bem assim, é direito das pessoas. Bom, isso pode ser popular nos nossos dias, politicamente correto, mas não parece que é isso que a gente tem visto acontecer no livro de Atos. Até agora, na leitura, a gente viu que a fé dos judeus, a crença que eles tinham de que Deus enviaria um Messias, o Cristo, para que por meio do Messias ele salvasse os judeus e o mundo, julgando o mal, implementando o reino eterno de Deus, um reino de justiça e paz. Essa crença se cumpriu, e se cumpriu na vinda de Jesus. Os evangelhos contam que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, ele é o Rei, o Senhor sobre tudo e todos. Ele é a maior autoridade sobre a terra, e somente por meio de Jesus nós podemos encontrar perdão dos pecados, reconciliação com Deus. Jesus é o único caminho para Deus colocar em ordem esse mundo quebrado por conta do pecado. E pelo menos era isso que os discípulos de Jesus acreditavam, e foi isso que eles pregaram. E a princípio eles achavam que essa boa notícia, que é chamada de evangelho, fosse apenas para os judeus. Eles falaram só para os judeus. Mas com o tempo, Deus mostrou para eles que o plano dele desde o começo era que essa notícia atingisse todas as nações, todos os povos. Então eles começaram a pregar a todos os povos. Em especial, no capítulo 13 de Atos, Deus comissionou Barnabé e Paulo para fazerem isso. Em Atos 13, o Espírito move a igreja de Antioquia e envia esses dois homens para a primeira viagem missionária da história, pelo menos nesses moldes. E nós temos acompanhado como eles responderam a esse chamado. Eles partiram e eles pregaram a mensagem do Evangelho, tanto a judeus quanto a não judeus, chamados de gentios, gregos, romanos. E nós já vimos como foi essa pregação em Chipre, que era a ilha natural de Barnabé, depois como isso foi feito em Antioquia da Psídia, que é a região sul da Galácia, e como eles pregaram o Evangelho em Icônio, que é em direção à Ásia. Em todos esses lugares, duas coisas se repetiram. A primeira é que houve fé. Muitas pessoas creram, muitos judeus creram, muitos não judeus se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. Mas há uma segunda coisa que aconteceu também em todos esses lugares: oposição. E essa oposição aconteceu por parte dos que não creram. Sejam judeus que não creram, sejam não judeus que não creram, a ponto do povo querer matar Barnabé e Paulo só por causa de uma mensagem. Aliás, foi por isso que eles saíram de Icônio,
Porque em Icônio eles fizeram um plano para matar Paulo. Paulo descobriu e fugiu. E ele vai para Listra. Mas apesar dessa resistência, eles não pararam de pregar. Eles continuaram tentando fazer prosélitos em cada lugar por onde passaram. E a pergunta que fica é: por quê? Por que pregar o Evangelho às pessoas? As pessoas já não estão bem nas suas próprias crenças, a coisa já não está boa. Por que entrar numa cultura? Por que entrar num lugar? Por que falar para pessoas que nem perguntaram sobre isso? Que sequer talvez tenham interesse sobre o Evangelho? Por que levar o Evangelho até elas? Para que mudar a forma de pensar das pessoas? Para que mudar a forma de crer? Por que anunciar Jesus às nações? Ao que tudo indica, parece que essa passagem que nós vamos estudar hoje foi escrita especificamente para ajudar os leitores a responderem esse tipo de pergunta. E a gente pode resumir o que Lucas, que é o autor de Atos, está nos dizendo aqui. Podemos resumir em 4 motivos do porquê pregar o Evangelho às pessoas. Primeiro motivo: pregue o Evangelho às pessoas porque o Evangelho oferece cura àquele que crê. O Evangelho oferece cura àquele que crê. Olhem comigo os versículos 8 até 10. Atos 14, de 8 a 10. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Jesus, por meio do Evangelho, oferece cura àquele que crê. Listra era uma cidade que ficava na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, e fazia parte da Galácia, da região da Galácia, que era uma província romana. E o texto no versículo 8 diz que ali havia um homem aleijado, um homem que era paralítico desde o nascimento, nunca andou na sua vida. E o que pessoas nessa condição faziam naquela época e fazem hoje? Elas mendigam, porque não dá para trabalhar. E esse homem está sentado, provavelmente no seu lugar de costume, talvez numa praça movimentada da cidade. Até que ele ouve alguém pregando ao público que está passando ali na praça, talvez. O versículo 9 diz que ele ouve Paulo. Sobre o que Paulo falava? Você lembra o que ele falava? Se você acompanhar comigo o versículo anterior a esse texto, versículo 7, diz para nós: eles foram para as cidades vizinhas de Icônio, onde anunciaram o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho de Jesus Cristo. E o que acontece em seguida? O versículo 9 diz que o aleijado crê na mensagem do Evangelho. Como a gente sabe que ele crê? Porque Paulo olha fixamente para aquele homem e Paulo vê que ele tinha fé. Como nós podemos saber que alguém tem fé? Fé no Evangelho. Porque fé todo mundo tem em alguma coisa. Tem gente que acredita até em gnomo. Fé todo mundo tem, mas fé no Evangelho, como é que a gente identifica? Fé em Jesus. Pô, não tem uma regra, não tem um padrão a ser seguido. Cada um tem uma experiência com Jesus e uma forma de conhecê-lo, mas dá para perceber que alguém tem fé no Evangelho. Quem crê no Evangelho, diferente de alguém que não crê, é alguém que demonstra interesse em Jesus, pelo menos isso. É alguém que dá ouvidos àquele que prega sobre Jesus. É alguém que realmente valoriza essa mensagem a ponto de confiar nela. Você crê no Evangelho? Você tem esse tipo de fé? As pessoas, quando olham fixamente para a sua vida, percebem que você tem fé no Evangelho? Paulo percebeu isso naquele homem. Aliás, o texto no versículo 9 diz que Paulo viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. Queridos, aquele homem não só creu que Jesus é o Filho de Deus, que perdoa os pecados, porque essa era a pregação do Evangelho.
Aquele homem não só creu que Jesus oferece cura espiritual para a sua alma, mas aquele homem também creu que Jesus poderia curá-lo fisicamente. Você tem esse tipo de fé? O tipo de fé em Jesus, que acredita que Jesus é capaz de curar não só a sua alma, mas também é capaz de curar o seu corpo? Você crê que por meio de Jesus Deus faz milagres ainda hoje? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Paulo vê aquele homem e vê que ele realmente creu em Jesus, o versículo 10 diz que Paulo manda que ele fique de pé. Imagine um homem que nunca ficou de pé na sua vida, e o texto diz que impressionantemente, pela primeira vez na sua história, aquele homem salta sobre os seus pés e ele começa a andar. É um milagre na cidade de Listra. Bom, o que esse texto está querendo nos dizer? Será que, como afirmam os pregadores do falso evangelho da prosperidade, será que esse texto está dizendo que só podemos ser curados se tivermos fé? Já ouviu isso? Você só vai ser curado se tiver fé o suficiente. Bom, se você crê em Jesus, mas ainda sofre com alguma doença, de acordo com essas pessoas, então é porque você não crê o suficiente, porque você continua doente. Eles estão errados. Esse texto não significa isso. Mas será que esse texto talvez significa que Jesus sempre vai curar os doentes? E por isso é o mais importante a se anunciar, mais até do que o evangelho. Tem igrejas que pensam só nisso, né? Nas coisas terrenas e físicas, e ficam prometendo libertação, cura para as pessoas, mais do que anunciar o evangelho. Será que é isso que esse texto está defendendo? Não, não parece que é isso que esse texto está defendendo. Repare dois detalhes do que Lucas diz aqui. O primeiro detalhe é que Paulo não foi a Listra para fazer milagres. O que Paulo foi fazer na cidade? Foi pregar o evangelho. O milagre, a cura foi resultado da missão principal. Foi pregar o evangelho. Então, o que as pessoas mais precisam não é que alguém arme uma barraca, um tipo de curandeiro, e saia fazendo curas e milagres para que as pessoas saiam de lá revigoradas. Não é isso que as pessoas mais precisam. Segundo o próprio apóstolo Paulo, o que as pessoas mais precisam é de Jesus Cristo, do evangelho. Elas precisam de perdão dos pecados, de salvação da sua alma. É disso que elas precisam. Mas tem um segundo detalhe do que Lucas diz para nós, é que aquele homem não foi curado por causa da sua fé. Porque se aquele homem fosse curado por causa da sua fé, ele já teria sido curado há muito tempo. Se dependesse dele, você acha que esse homem já não teria levantado daquela maca? Já não teria, há muitos anos atrás, exercido esse tipo de fé? A fé que cura não estava nele, não dependia dele. Esse homem foi curado porque cria em Jesus, porque cria no evangelho. O poder da cura estava em Cristo. Jesus é o único que pode curar alguém. Não é você que pode se curar, não é você que pode curar alguém, não é o pastor que cura você, é Jesus. A pergunta que fica então é: por que nem todos são curados? Talvez você se questione: por que nem todos são curados? Porque esse homem foi curado e outros não foram na época de Jesus, na época dos apóstolos? Porque hoje alguns são curados e outros não são curados? Bom, quem disse que não são? Quem crê em Jesus pode ter duas certezas. A primeira certeza é que recebeu uma cura espiritual, recebeu o perdão dos pecados. Mas quem crê em Jesus também pode ter a certeza da cura física. A cura física, porque um dia essa pessoa vai ressuscitar com Cristo, em um novo corpo perfeito, sem pecado, sem mancha, sem dor, sem a dor do esporão, um corpo glorificado. É claro que alguns de nós experimentam alguns vislumbres disso, algumas amostras dessa cura física nessa vida. Algumas pessoas recebem cura milagrosa de doenças, de enfermidades, mas nem todos. E só Jesus sabe o motivo do porquê ele cura o filho de um e não cura o filho do outro. Só Jesus sabe, a gente não consegue discernir por quê. Mas todos nós podemos ter certeza de que um dia todo aquele que crê em Jesus vai ser plenamente, definitivamente curado de qualquer mal, de qualquer doença, de qualquer dor, quando Jesus voltar. Essa promessa é garantida por Jesus. Ou seja, nós já recebemos a cura. A diferença é que talvez
Para você ainda não chegou a hora de experimentá-lo, mas vai chegar, vai chegar. Se não for nessa vida, será na eternidade. Sim, Jesus cura. Por que pregar o Evangelho às pessoas? Por que pregar o Evangelho às nações? Primeiro motivo, porque o Evangelho oferece cura àquele que crê. E aí, você crê nesse Evangelho? Você já recebeu essa cura? Segundo motivo do porquê pregar o Evangelho às pessoas. Pregue o Evangelho porque o Evangelho não é compreendido por todos. As pessoas precisam ouvir porque nem todos compreendem o Evangelho. Olha o texto, a sequência, versículos 11 até 13. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses, em forma de homens, desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Listra, originalmente era uma cidade grega, nessa época agora já governada por Roma. E como toda cidade grega, ela cultivava crenças gregas. E no que os gregos acreditavam? Você que gosta de história vai se identificar. Influenciados principalmente pelos escritos clássicos de Homero. Quais são os clássicos de Homero? Ilíada e Odisseia. Os gregos eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, centenas, milhares de deuses. Como esses deuses eram? Bom, se você ler as obras de Homero, você vai perceber que eles eram muito semelhantes aos homens. Eles tinham virtudes humanas, pontos positivos que nós vemos na humanidade, mas eles também tinham os mesmos defeitos da humanidade. Os deuses gregos eram seres maldosos, eram seres imorais, vendidos para a luxúria, eram seres gananciosos, orgulhosos, cheios de raiva. Então, basicamente, a crença grega era fundamentada no fato de que tudo o que acontece nesse mundo, inclusive a criação do mundo, da humanidade, o nascimento de um bebê, a morte de alguém, tudo, o mal que nos acontece, o bem que nos acontece, tudo nesse mundo era resultado do que os deuses faziam ou deixavam de fazer. É por isso que era comum você encontrar um cidadão grego tendo um panteão de deuses na sua casa, um altar com vários deuses. Por quê? Porque eles sacrificavam aos vários deuses com medo de alguma divindade ficar irritada com eles, e as coisas não saíam bem quando as divindades não eram atendidas, os caprichos dos deuses não eram satisfeitos. Bom, dentre todos esses deuses, havia 12 que eram os principais, eram considerados os mais poderosos, os especiais. A eles era dado o nome de panteão grego. E eles viviam no Monte Olimpo, uma das montanhas mais altas da Grécia. E esses deuses do Olimpo, eles eram liderados, governados por Zeus. Já ouviu falar dos Zeus? Aquele que tem um raio na mão, né? O Zeus é o rei dos deuses. Zeus era o Deus do céu, o Deus do raio, o Deus dos trovões. Zeus era chamado pelos romanos de Júpiter. Zeus era um Deus caprichoso, era um Deus orgulhoso e muito irritado. Era melhor não provocar Zeus. E quem era o principal mensageiro de Zeus? Hermes. E os romanos chamavam Hermes de Júpiter. Ou melhor, Mercúrio. Júpiter era Zeus. E o Hermes ou Mercúrio era o deus da comunicação, aquele que tinha asas nos pés, sabe? Da onde se inspirou o Flash, o Mercúrio que corria. Bom, vez ou outra os deuses desciam à terra. Eles saíam lá do Monte Olimpo e eles iam visitar os homens. Na verdade não era visitar os homens, eles vinham se aproveitar dos homens. Eles vinham se divertir
às custas das pessoas. Eles desciam do monte para se embriagar e para se prostituir, tanto com homens quanto com mulheres. E então, dessas uniões nasciam os semideuses. Os semideuses eram filhos de alguma divindade com alguma figura humana. Por exemplo, Hércules é um desses semideuses na mitologia grega. Acontece que em Listra havia duas lendas sobre a descida desses deuses. Essas lendas diziam que certa vez Zeus, que é Júpiter, e Hermes, que é o Mercúrio, eles desceram do monte Olimpo e eles se disfarçaram de homens. E eles foram visitar a cidade, você sabe para quê? Só que quando eles chegam na cidade, todo mundo os ignora. Ninguém dá bola para eles. Só um casal os recebe na sua casa. Então eles fazem tudo o que tinham para fazer naquela casa. E quando Zeus e Hermes saem dessa casa, eles então recompensam aquele casal e eles transformam a casa daquele casal em um templo em adoração a Zeus. E Zeus os transforma em seus sacerdotes. Essa era a lenda que havia em Listra. Por isso, em frente da cidade de Listra, você tinha um templo de adoração a Zeus, um templo a Júpiter, o padroeiro da cidade, né? Muito parecido com o que a gente vê hoje em dia aí. Pois bem, saber desses fatos é fundamental para a gente entender o que está acontecendo nessa passagem. Porque no versículo 11, quando as multidões, que são compostas também por pessoas que ouviram a pregação de Paulo, pessoas que ouviram o evangelho ali na praça talvez, aquelas pessoas veem o milagre, veem que o homem se levantou, aquele que era paralítico a vida toda, e elas chegam à seguinte conclusão, e a conclusão é gritada na língua materna deles. A conclusão é, mais uma vez, os deuses vieram até nós em forma de homens, e dessa vez nós não podemos deixar passar, não vamos cometer os mesmos erros das lendas. Bom, eles identificam Barnabé, versículo 12 diz isso, como Zeus, Júpiter, e Paulo como Mercúrio, ou Hermes. Por que eles fazem isso? Bom, Barnabé provavelmente era mais velho do que Paulo, então os cabelos brancos, né? Se você já viu alguma imagem representativa do que seria Zeus, cabelos brancos, né? Mas não é só por isso, o texto diz que Paulo era o principal portador da palavra, Paulo é quem pregava, e o Mercúrio, ou Hermes, era o mensageiro de Zeus. Então, a confusão não para por aí, porque o versículo 13 diz que o povo está gritando isso, e isso chega aos ouvidos do sacerdote de Zeus, que está em frente à cidade lá no templo. Então ele sai de lá e vem com toda uma comitiva até Paulo e Barnabé para oferecer um sacrifício em homenagem aos deuses que vieram em forma humana até os visitar a cidade. Nós não vamos cometer os mesmos erros do passado. Dessa vez vamos reconhecer os deuses entre nós. Queridos, essa história é bem interessante, né? Curiosa talvez, mas é muito triste. Muito triste. Essas pessoas estão cegas. Cegas. Acreditam em deuses inventados por homens. Deuses que se parecem conosco e talvez até piores do que nós. Imagine-se no lugar dessas pessoas. Dentre todos esses deuses, não existe um sequer que te ame de verdade. Não existe um que se preocupa com você. Ele quer se aproveitar de você. Dentre todas essas divindades não há paz, porque você nunca sabe quando esses deuses estão com raiva ou não. Quem garante que eu não vou ser destruído por um Deus hoje? Não há segurança para aqueles cidadãos. Em qual dos deuses eu confio mais? Qual deles pode me proteger do mal desse mundo? Mas o pior, quando eles veem um milagre, quando eles veem o que o Evangelho fez na vida daquele paralítico, está diante dos olhos dele, fruto do Evangelho, eles não conseguem discernir o que está acontecendo, eles só interpretam à luz da ação dos deuses. Aqueles deuses cruéis, egoístas, estão cegos. Quem sabe talvez essa não é a sua condição hoje. Você está cego, cega, está perdido na mão de falsos deuses, de ídolos criados por homens, sejam eles físicos,
sejam eles imaginários, coisas da tua cabeça, que você se curva a isso todos os dias. Esses deuses te maltratam. Esses deuses se aproveitam de você, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua beleza, do seu tempo. Eles te consomem, eles acabam com a sua vida. Esses deuses não te amam. Esses deuses não trazem segurança. Esses deuses não dão esperança. É por isso que Paulo e Barnabé foram para aquela cidade. Eles foram lá para pregar o Evangelho do único e verdadeiro Deus que por amor enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos salvar de nossos pecados. Sim, existe um Deus de amor. Sim, existe um Deus que realmente se preocupa conosco, e nenhuma outra religião ou nenhuma outra crença deste mundo oferece algo parecido como o Evangelho. Você pode procurar, você não vai encontrar. No máximo que você encontra são coisas que você deve fazer para alcançar algum tipo de nirvana ou receber um favor dos deuses. Mas um Deus que se sacrifica pelo seu bem, isso não existe em lugar nenhum, só no Evangelho. É por isso que você deveria crer em Jesus, para que você pudesse de uma vez por todas, ser liberto dessa cegueira espiritual, da opressão desses deuses falsos, e encontrar o único Deus de amor verdadeiro. Creia em Jesus, faça isso hoje, Ele te liberta. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho às pessoas, pregar o Evangelho às nações, para libertar as pessoas da sua cegueira, para tirar as pessoas da escuridão, das trevas, da angústia, oferecer para elas esperança, amor, perdão, vida eterna. Só o Evangelho traz isso. Por que pregar o Evangelho às pessoas? Por que pregar o Evangelho às nações? Segundo motivo, porque o Evangelho não é compreendido por todos. Há muitas pessoas nesse mundo que sequer sabem que Deus existe, que sequer sabem que Jesus veio a esse mundo para salvá-las. Estão cegas, estão perdidas, precisam de salvação. Por isso a gente deve levar o Evangelho a elas. Terceiro motivo, pregue o Evangelho às pessoas, porque o Evangelho converte idólatras ao Deus vivo. O Evangelho converte idólatras ao Deus vivo. Olha o que diz os versículos 14 até 18. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. O que os apóstolos, percebeu que Lucas chamou esses dois de apóstolos? A gente já tem visto que essa palavra significa tanto um dos 12 apóstolos de Jesus, mas também pode ser usada como um missionário, um enviado com uma missão especial, e é nesse sentido que Lucas está usando esse termo. Tem gente que faz uma confusão danada com esse texto, mas é tão óbvio. Bom, esses homens, o que eles fazem quando eles veem aquela confusão que o povo está fazendo? O versículo 14 diz para nós: Barnabé e Paulo rasgam suas roupas. Para um judeu, isso aqui é sinal de humilhação, de desespero. E aí o que eles fazem? Eles saltam na frente da multidão que está querendo empurrar eles para o sacrifício e gritam, provavelmente liderados por Paulo, o porta-voz. Gritam o quê? Bom, os versículos 15 até 17 mostram para nós o primeiro, entre aspas, sermão de Paulo aos não-judeus. Pelo menos a gente tem uma parte desse sermão, né? Não deu tempo de terminar.
Pagãos. É a primeira vez que nós vemos uma parte do discurso de Paulo a pagãos. Nós já vimos como ele pregou a judeus. Capítulo 13 mostrou isso para nós, dentro de uma sinagoga. Mas agora, ele vai pregar a pessoas que não conhecem a Deus, não acreditam que existe só um Deus. Na sinagoga as pessoas acreditavam. Ele vai pregar a pessoas que não conhecem as Escrituras, não conhecem as promessas do Antigo Testamento. Mas ele vai abordar eles. Pessoas que acreditam em diversos seres espirituais, deuses, muito parecidos com homens. Pessoas que não reconhecem a existência de um só Deus, não creem na mensagem da palavra, da Bíblia. Talvez esse seja exatamente o seu caso. Talvez você está aqui hoje e você acredita nessas mesmas coisas, ou acredita em coisas parecidas. Eu não dou muito crédito porque essa tal de Bíblia diz, e as outras religiões. A gente não pode ser tão exclusivista assim. Talvez você acredite nessas coisas. Ou talvez pessoas com quem você convive e conhece acreditem nisso. Como Paulo se dirigiria a essas pessoas? Como você pode conversar com essas pessoas? O que Paulo diria a essas pessoas? É o que a gente vai ver a partir do versículo 15. O discurso dele tem 3 pontos. Olha os batistas aí de novo, né? 3 pontos. O primeiro ponto está no versículo 15, a primeira parte do versículo. Ele descreve a si mesmo e a Barnabé. Olha o que ele diz no versículo 15. Ele questiona por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo. E ele diz: nós somos homens, seres humanos como todos os demais, sujeitos aos mesmos sentimentos, aos mesmos desejos, às mesmas fraquezas. Interessante, né? Paulo acabou de realizar um milagre impressionante na vida daquele paralítico. Paulo está diante de multidões que querem o venerar, o idolatrar, e ainda assim Paulo é capaz de afirmar: eu não sou especial. Eu sou tão humano quanto vocês. Eu sou tão frágil, tão limitado, tão pecador como vocês. Não me tratem como um ídolo, como um Deus. Eu não sou isso aí. Como seria bom que todo pregador agisse dessa forma, não é? Como seria bom se todo pastor ou líder repetisse as palavras de Paulo aqui. Aliás, todos nós, né? Não só pregadores, mas em especial os pregadores do Evangelho. Eles devem reconhecer que são tão frágeis, tão humanos quanto aqueles a quem eles pregam. Isso protege o pregador do Evangelho da arrogância, protege ele de se sentir superior, do orgulho, da autossuficiência, do isolamento. Tem muito pastor que não ora, que não lê a Bíblia, que assim se sente superior aos demais. Ninguém pode exortá-lo, ninguém pode questioná-lo. A vida dele é como alguém que subiu num pedestal e ninguém pode tirar ele de lá. Não, pregadores precisam entender que são carentes da mesma graça que os seus ouvintes são. Nós somos humanos e como pregadores nós precisamos parar. Pregadores do Evangelho precisam descansar, precisam sorrir. Tem muito pastor que é carrancudo, né? Precisa passar um ar de sério, né? Sorrir, dar gargalhada. Pregadores do Evangelho também precisam chorar. Não há problema nenhum em chorar. Precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam pedir perdão. Pregadores do Evangelho precisam perdoar. Pregadores do Evangelho também precisam amar e ser amados. Não podem se ver como deuses, porque quando eles se veem como deuses é o início da queda. Tem um livro muito especial que fala sobre isso, Vocação Perigosa, de Paul Tripp. Se você quer conhecer mais sobre isso, Vocação Perigosa, leia esse livro. Se você é pastor, missionário, evangelista, ou está ouvindo no YouTube, você precisa desse livro. Leia o quanto antes que a ruína chegue. Mas nós que ouvimos também precisamos lembrar que os pregadores do Evangelho não são deuses. Por quê? Porque às vezes os pregadores, eles nem se veem como deuses. São humildes. São pessoas assim que reconhecem suas fraquezas, mas as ovelhas as veem assim. Os ouvintes os tratam como se fossem deuses, a ponto de idolatrar. Tietam, palavra da moda, os pregadores como o fazem com uma celebridade.
como você trata o seu cantor preferido, se você o visse na rua. É um ser humano igual você. Isso não faz bem. Idolatrar pregadores não faz bem nem para eles, porque eles não merecem adoração. Eles não foram feitos para serem adorados. É um problema para eles. A gente está colocando eles em risco, porque eles podem gostar disso, e nosso coração ama ser bajulado, não é? Não faça isso. Mas isso também é um problema para nós, porque nós vamos nos frustrar, porque nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas que são tão falhas quanto nós. E gente, esse mundo está cheio de crente que idolatrou pessoas como se elas fossem deuses, que venerou pregadores do Evangelho, venerou pastores, que sim, faziam um trabalho nobre e importante, mas aí, quando esses pastores falharam, sabe o que eles fizeram? Minha fé acabou, Deus é uma mentira, eu não acredito mais na igreja. Por quê? Porque você tornou um ser humano como um Deus. Você idolatrou essa figura. Você nunca deveria ter feito isso. Pregadores do Evangelho não são mais especiais do que nós. A função que eles fazem é nobre, e você deve ouvi-los. Mas só Deus é digno de adoração. Só Deus é digno de confiança. Depois de se descrever a ele e Barnabé, Paulo, no versículo 15 ainda, faz o segundo ponto da sua mensagem, e ele descreve a sua mensagem. E olha o que ele continua dizendo no versículo 15. Ele diz que ele e Barnabé anunciam o Evangelho, justamente para que aquelas pessoas se convertessem destas coisas vãs ao Deus vivo. Está vendo isso no versículo 15? Duas expressões chamam a atenção aqui. A primeira, coisas vãs. Ao que Paulo está se referindo aqui? O que são essas coisas vãs? A idolatria. Aquilo que aquelas pessoas estavam querendo fazer com eles, sacrificar animais para tratá-los como se eles fossem deuses. Acreditar e sacrificar em deuses falsos, segundo Paulo, é vão. E o que significa algo vão? É algo inútil, é algo sem propósito, sem sentido, algo privado de força, privado de verdade, privado de valor, de sucesso, de resultado. É perder seu tempo. Segundo o Evangelho, toda religião pagã é vã. O mundo não quer ouvir isso, né? É vão. Não serve para nada. Por mais ofensivo que isso possa parecer em nossos dias, essa é a opinião de Deus sobre os diversos deuses, as diversas crenças, as diversas religiões deste mundo. São vãos, não servem para nada, não vão te mudar, não vão te dar esperança, não vão te salvar, é perda de tempo. Uau! Segunda expressão importante no que Paulo diz ainda no versículo 15 é a palavra conversão. Ele diz que todos os ídolos são vãos, falsos, inúteis, e ele diz que só existe um Deus vivo, só existe um Deus que é verdadeiro, que vive de fato, o Deus que se revela na Bíblia. E para se relacionar com Ele, Paulo diz que é necessário se converter. Nós anunciamos o Evangelho para que vocês se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, o único que vive. Conversão significa virar as costas para algo, rejeitar uma coisa e se voltar para outra. É necessário se converter dessas coisas vãs, crer na mensagem do Evangelho, crer em Jesus Cristo. Logo, quem está na idolatria, seja ela qual for nesse mundo, tudo que não é o Evangelho de Jesus é idolatria. Quem está na idolatria está, além de perdendo o seu tempo, está no erro, está perdido, a passos largos para o inferno, se sentindo seguro.
se sentindo seguro, porque é religioso. Portanto, é assim que nós devemos ver os povos que não conhecem a Jesus. E por isso nós devemos ir até eles. Por isso nós devemos orar por eles. Por isso nós devemos evangelizar os povos não alcançados, porque essas pessoas estão vivendo vidas vãs, perdidas. É por isso que a gente tem que enviar gente, enviar recursos. E é por isso que talvez Deus esteja te levantando para missões, porque você está vendo pessoas perdidas e alguém precisa ir. Sabe quem Deus vai mandar? Você. É assim que você deve se ver também, caso ainda não creia em Jesus. Se você está aqui hoje, mas não crê em Jesus, não crê no Evangelho, tudo que você faz na sua vida é vão. Você precisa se converter. Não basta vir apenas para a igreja, não basta se tornar um religioso, não basta falar o evangeliquez. Você precisa se converter, porque se não se converter, estará perdido mesmo dentro de uma igreja. Você continua sendo idólatra. Deus te quer por inteiro. Converta-se. Em terceiro lugar, Paulo descreve a Deus nos versículos 16 e 17. Nós estamos ainda no seu sermão. E olha o que Paulo diz no versículo 16. Ele diz: no passado, Deus deixou que os povos seguissem os seus próprios caminhos. Em outras palavras, Deus deixou que os povos vivessem seus pecados, em sua idolatria. Mas, no versículo 17, em momento nenhum Deus deixou de se revelar a eles. Esse texto aqui é fenomenal. Deus nunca parou de dar testemunho de si, mesmo no lugar onde a Bíblia nunca chegou, onde o Evangelho nunca chegou um missionário lá. Deus nunca deixou de falar de si para aquelas pessoas. Como? Como Deus fala de si mesmo? Como Deus se apresenta aos povos? Paulo diz no versículo 17: primeiro, fazendo bem. Deus faz o bem a essas pessoas. Pessoas idólatras, olha, e Deus ainda faz o bem a elas. Versículo 17 diz: Deus nunca deixou de se revelar, dando-lhes chuvas. Você acha que só chove na tua casa porque você tem a Deus? Chove no mundo todo, querido. Deus nunca deixou de dar estações frutíferas. Deus nunca deixou de encher o coração dos povos de fartura e de alegria. Tem gente que diz, né, você só vai ser feliz mesmo se você crer em Jesus. Paulo está dizendo, há um certo nível de alegria que as pessoas têm sem Jesus. Mas o problema é que elas não reconhecem que é Deus que dá isso. Sabe o que isso significa? 3 coisas. Primeiro, quando o homem é deixado por si só, Paulo disse isso, no passado Deus deixou os homens por conta. Quando o homem é deixado à sua própria liberdade, vou usar uma palavra que as pessoas amam usar. Quando o homem é deixado ao seu livre arbítrio, sabe o resultado? A parte de Deus, o resultado sempre vai ser idolatria, imoralidade, pecado e morte. Sempre. Se Deus deixar as pessoas por conta própria, elas nunca vão se voltar para Deus. E Paulo está dizendo isso, ele deixou no passado. E olha o que aconteceu. Vocês estão querendo sacrificar a nós estamos pregando o Evangelho para vocês não entendem o que eu estou dizendo. Mas isso também significa que Deus continua se revelando às pessoas, apesar delas serem idólatras. Deus dá bênçãos naturais, da chuva, da colheita para essas pessoas. Os teólogos chamam isso de graça comum. Aquilo que é comum a todos os homens, sejam justos ou injustos. Mas isso também significa, em terceiro lugar, que apesar dessa graça que as pessoas recebem, ainda assim elas precisam ouvir o Evangelho da boca de um pregador. É por isso que Paulo está ali, porque por conta própria essas pessoas não conhecem o caminho da salvação e sequer vão escolhê-lo. Não escolhem. Prova disso é tanta idolatria que a gente vê nesse mundo. Se as pessoas pudessem escolher a Deus, a gente não veria o que é esse mundo. Esse mundo é do jeito que está, porque os homens não escolhem a Deus. Sabe o que isso deveria produzir em nós, queridos? Primeiro, deveria produzir gratidão. Gratidão, sabe por quê? Porque Deus é gracioso comigo e com você, mesmo a gente sendo tão mal. Deus dá chuva para a gente, Deus dá alimento para a gente devia ser mais grato. Mesmo quando a gente não merece, e a gente não merece todo o tempo.
e Deus é gracioso com a gente. Mas também nós deveríamos ter misericórdia das pessoas, porque Deus tem misericórdia e trata com bondade todos os povos, até mesmo os idólatras. Até quem se volta de costas para Deus, Deus trata com bondade. Como eu falei, Deus não faz chover só aqui no bairro do Imperial, na sua casa, não. Deus faz chover até aquele que amaldiçoa ele. Sobre a vida dele, Deus dá bênçãos. E a gente também tem que tratar e ver as pessoas com misericórdia, porque Deus faz isso. Mas também nós devemos nos arrepender e nos converter. Devemos nos render a esse Deus que nos ama tão profundamente. E por fim, nós devemos evangelizar, nos envolvermos em missão. Nós precisamos alertar as pessoas, dizer para os povos o quanto eles estão perdidos e o quanto Deus os ama. Existe um Deus que ama vocês, e esse Deus me trouxe até aqui para falar disso para vocês. Que discurso lindo, não é? Quem quiser se converter, levanta a mão aí. Se você não se converteu ainda, olha, de hoje não pode passar. Um discurso tão bonito, tão eloquente, tão gracioso. O que a gente espera que aconteça? Que as pessoas se convertam. Mas olha o versículo 18. O versículo 18 diz que ainda foi com dificuldade, mesmo falando tudo isso, que Paulo e Barnabé conseguiram impedir a multidão de fazer os sacrifícios. Gente, depois de uma pregação tão graciosa, tão chocante, esse povo continuou duro de coração, continuou cego na sua idolatria. Sabe o que isso nos lembra? Isso nos lembra de que bons argumentos e até milagres não são suficientes para converter as pessoas. Você pode ser o melhor em oratória, saber falar bonito, citar versículos de cor, pode ser com um milagre, mas só Deus pode abrir os olhos das pessoas para que elas creiam em Jesus. Por isso nós precisamos sim falar do Evangelho e fazer o melhor que a gente pode, mas sem parar de orar, sem parar de depender de Deus, para que Deus abra os olhos das pessoas para que elas se convertam, cientes de que alguns vão crer, sim, como o paralítico, como todos aqueles no capítulo 13, que deixou muitas pulgas atrás da orelha, né? Lembra? 13, versículo 48, em que Lucas disse que todos os que foram destinados para a vida eterna creram. Sim, se a gente pregar o Evangelho, alguns vão crer. Aqueles que Deus mover e trabalhar no coração irão se converter, mas nós devemos pregar o Evangelho em dependência de Deus, sabendo que nem todos crerão, como essa multidão aqui. É uma ilusão achar que todo mundo vai crer, não vai. Por que pregar o Evangelho às pessoas? Por que pregar o Evangelho às nações? Porque o Evangelho converte idólatras ao Deus vivo, e somente o Evangelho, nada mais pode fazer isso. Quarto e último motivo, eu sei que você está ficando com sono, né? Por que pregar o Evangelho às pessoas? Porque o Evangelho avança, apesar da oposição. O Evangelho avança, apesar da oposição. Olha os versículos 19 e 20. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Ao que tudo indica, algumas semanas ou dias se passam, até que os judeus lá de Antioquia e Icônio, aqueles mesmos que não creram no Evangelho, aqueles mesmos que perseguiram e expulsaram Paulo e Barnabé de suas cidades, eles ouvem. Chegou uma mensagem para eles no WhatsApp, né? Paulo e Barnabé vieram para cá, e olha, foi um rebuliço na cidade. Sabe o que eles fazem? Eles vão para Listra, intrometidos, né? Cuida da sua vida. Eles foram para lá. E o que eles querem? O versículo 19 diz, eles querem acabar com Paulo. O versículo 19 diz que eles instigam, persuadem as multidões.
e conseguem convencer aquelas multidões, olha o que o texto diz, a apedrejar Paulo. Hoje eu fui caminhar com o Enzo, meu sobrinho mais velho, e aí a gente estava caminhando, e eu li o texto que eu ia pregar para ele, perguntei o que ele mais gostou, ele gostou mais da cura do paralítico, né? Aí quando chegamos na parte do apedrejamento, eu falei, o que você acha que aconteceu? A gente estava em cima de uma estrada onde tinha muita pedra, aí ele pegou uma pedrinha, né? Aí ele jogou em mim, foi isso. Eu falei, não foi não. Aí eu fui lá, peguei uma do tamanho de um paralelepípedo e joguei nele. Não joguei nele não. E eu falei, foi isso que aconteceu, Enzo. Pedras do tamanho de um paralelepípedo, cada um pegava uma e jogava sobre Paulo. O que eles queriam com isso? Fazer um machucadinho? Quer matar. Matar. Tanto é que o texto diz que eles consideram Paulo como morto. Arrastam Paulo para fora da cidade. E essa era a pior coisa que podia acontecer com um cadáver. Era uma humilhação não ser sepultado. Ser arrastado para fora da cidade para ser comido pelos bichos do deserto, pelas aves, pelos lobos, sem dignidade nenhuma. Imagina que loucura. Há pouco tempo essa turma estava considerando Paulo e Barnabé deuses, queriam oferecer sacrifícios para eles, mas agora eles estão contra Paulo e Barnabé a ponto de querer matar, e eles acham que mataram Paulo de uma forma cruel, sanguinária. Isso diz muito, muito sobre quem são os idólatras. Isso diz muito sobre quem tem crenças vãs, quem acredita em deuses falsos. São pessoas instáveis, são pessoas inconstantes. Não há regularidade, não há firmeza nessas pessoas, não dá para confiar nelas. Quando o idólatra não tem o que quer, sabe o que ele faz? Você sabe o que ele faz? Ele faz escândalo. Quando o idólatra não tem o que ele quer, a sua tendência é se voltar contra tudo e todos, especialmente contra o Deus que ele adora, porque ele não teve o que ele queria. Essa é uma boa forma de nós identificarmos se nós somos idólatras, ou de identificarmos quais são os ídolos que nós temos na nossa vida. Como nós reagimos quando nós não temos o que queremos? Talvez seja até uma coisa boa que você queira, um lar feliz, uma família abençoada por Deus, sucesso profissional, uma igreja grande, vigorosa. Você quer coisas boas, ou talvez quer coisas ruins também. Mas aí você não tem o que você quer. E aí como você reage quando você não tem o que você quer? Bom, se o nosso humor muda, se as nossas atitudes mudam drasticamente quando a gente não tem aquilo que deseja, talvez com raiva, tem gente que reage com raiva, não é? Pega as coisas, quer jogar na parede, quer matar o outro. Curioso. Só porque você não teve o que queria, seu idólatra. Quando a gente reage, talvez com explosão, com choro, tem gente que chora, porque se chorar, aí as pessoas vão parar de confrontar. Ai, tadinho, olha lá. Tem gente que grita, não mexe com o doido lá, deixa lá na dele. Vai gritar, vai fazer a gente passar vergonha. Tem gente que se desespera. Tem gente que quando perde o que o ídolo prometeu, mas não obteve, tem gente que quer tirar a própria vida. Meu mundo acabou. Idólatra. Estava tudo bem até ontem, mas agora mudou tudo. É bem provável que se você reage de alguma dessas formas, que não teve o que queria, aí está o seu ídolo, aí está a sua idolatria vã, seu Deus falso. Você precisa se arrepender disso. Então quando o ídolo te frustrar, aproveite uma boa oportunidade de Deus na sua vida para você se arrepender. Abandone esse ídolo, ele vai acabar com a tua vida. É por esse motivo que nós não deveríamos buscar a aceitação popular. Gente, tem igreja, tem crente aí no TikTok da vida que quer, eu quero ser famoso, eu quero que as pessoas me aplaudam, eu quero ser reconhecido, eu quero que a nossa igreja seja vista no mundo todo, em todas as mídias. As pessoas mudam rapidamente. É só dizermos algo que ofende as pessoas. Esse sermão aqui vai para a internet.
Pode esperar o cancelamento. Uma coisinha que a gente fala, as pessoas se ofendem e mudam. Então não espere o aplauso do mundo. Se você está buscando isso, é vão. Para que você quer isso? Ao mesmo tempo, nós não devemos aceitar esse tipo de tratamento, aceitar a idolatria, a adulação de um idólatra, porque no começo pode até ser bom, sabe? No começo a pessoa vem, você é tão especial, você é diferente de todo mundo, eu quero te dar tudo que eu tenho, eu quero te dar meu dinheiro, eu quero te dar um presente, e a pessoa vai adulando, e adulando, e adulando, idolatrando você, venerando você, mas quando essa pessoa não tiver o que ela tem de você, porque ela está te comprando, é isso que o idólatra faz, ele sacrifica querendo algo em troca. Quando ela não tiver o que ela quer, ela vai se voltar contra você. Isso acontece em igreja, sabia? Alexandre está indo para uma igreja agora, pastorear a igreja. Normalmente os primeiros que prometem fidelidade, que dizem, pode contar comigo, que te adulam e te idolatram, são os primeiros a se voltar contra você, porque você mexeu nos ídolos, você confrontou os ídolos, você expôs o pecado dessa turma. Nem sempre acontece, mas às vezes sim. Não espere ser idolatrado. Tem pessoas que idolatram outras pessoas, né? Idolatram o marido, idolatram a esposa, pessoas que idolatram os filhos, filhos que veneram seus pais, idolatram seus pais. Tem gente que idolatra irmão da igreja. Tem gente que idolatra pastores. Tem gente que idolatra a sua própria igreja, a sua própria denominação. Tem gente que idolatra a Bíblia. Que doido, né? Idolatra a Bíblia. Tem gente que idolatra até mesmo Deus, tratando Ele como um ídolo. Você tem que me dar o que eu quero, por isso que eu dou dízimo, por isso que eu estou na igreja. Isso é um ídolo, não é Deus. Você não vem atrás de Deus querendo receber alguma coisa em troca, senão você tornou Deus de um ídolo falso. Isso é bom. Você busca Deus por quem Ele é, só por isso. Enquanto faz isso, Ele abençoa a tua vida. Mas quando as pessoas que idolatram outras pessoas não têm o que querem, acham que mereciam, mas não recebem, elas se voltam contra os seus ídolos, falam mal, abandonam. Nós não devemos desejar ser vistos ou tratados pelas pessoas como deuses. Não faz bem. O que acontece com Paulo? Versículo 20. Será que ele morreu? Bom, a multidão que apedrejou achou que sim. Largou lá o cadáver. E talvez foi isso que os discípulos também acreditaram. Eles foram para lá. Curioso, né? Eles creram agora em Jesus, mas já são chamados de discípulos. É assim que a Bíblia se refere a quem crê em Jesus: discípulo, um seguidor de Jesus. Talvez eles foram lá para pelo menos sepultar Paulo de uma forma digna, mas aí eles se deparam com mais um milagre. E qual é o milagre? A mesma palavra que Lucas usou lá no versículo 10. O milagre é que Paulo do nada se levanta. O homem foi dado como morto, provavelmente ossos quebrados. O milagre acontece. O homem se levanta e volta para dentro da cidade. Teimoso esse homem, né? Ele entra na cidade e no dia seguinte ele parte para a cidade vizinha, Derbe. Essa cena é fantástica, né? Cheio de ilustrações. Para quem gosta de desenhar, tá aí o prato cheio, né? Esse homem tinha tudo para ter morrido. Ninguém resistiu a um apedrejamento desses. Mas Deus decidiu que não era a hora dele. Talvez você seja alguém assim. Tinha tudo para ter morrido. Mas Deus disse, não é hoje que você morre. E isso ensina muito para nós o que é pregar o Evangelho em um mundo idólatra, um mundo pagão, perdido. É bem provável que as pessoas se voltem contra nós e nos façam sofrer, como fizeram com Paulo. Lembra como é que ele foi introduzido na narrativa de Atos? Ele foi a favor do apedrejamento de Estevão. Agora ele experimentou cada pedrada que Estevão tomou. A propósito, isso resume muito bem o que é seguir a Jesus. Você lembra? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, mesmo que todos te odeiem.
Mas isso foi suficiente para parar Paulo? Não, não foi, de modo nenhum. Ele tinha todos os motivos do mundo para abandonar o Evangelho. Ah, se fosse eu e você. O irmão olha torto para a gente na igreja, a gente fala, não volto mais nessa igreja. Tudo sinagoga de Satanás. Não é? Um sofrimento pequeno assim que a gente tem na vida, a gente quer abandonar tudo. Paulo tinha todos os motivos para abandonar o ministério, para abandonar o Evangelho, para abandonar os ouvintes. Mas o seu amor por Jesus e o seu amor pelos perdidos era maior até do que o amor à própria vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora pela graça, pela fé no Filho de Deus. Então Paulo continua a viagem missionária. Que exemplo, né, queridos? Será que a gente faria o mesmo? O quanto você está disposto a sofrer por Jesus? O quanto você já sofreu? Você já sofreu o suficiente? Certamente nenhum de nós foi apedrejado como Paulo aqui, se foi. Também não tem mérito nenhum, tá? Não se acha especial, não. Mas a gente não sofreu o suficiente ainda. Que tal a gente parar de lamentar? Que tal parar de se autocomiserar, de reclamar e servir mais? Que tal olhar para Paulo, que sofreu tudo que sofreu e continuou? E por que a gente não continuaria? Qual a nossa desculpa? Qual que é a sua desculpa? Me feriram, me machucaram. No passado a igreja fez isso, fez aquilo. Paulo sofreu muito mais do que isso. Traições, abandono, apedrejamento. E continuou. É possível que você continue. Olhe para Jesus, não para as pessoas. Porque mesmo que as pessoas rejeitem o Evangelho, talvez até nos maltratem, não significa que o mesmo vai acontecer em outro lugar, porque a missão continua, e em Derbe vai ser uma outra história, em Derbe vai ser outra situação. Por que pregar o Evangelho às nações? Por que pregar o Evangelho às pessoas? Porque o Evangelho avança apesar da oposição, e Deus nos dá o privilégio de participar disso. Mas do que se trata mesmo o Evangelho? Você sabe? A gente está falando do Evangelho. Se você reparou bem e conhece um pouquinho do Evangelho, você percebeu que esse texto está cheio de ecos, sabe? Reverberações da mensagem do Evangelho. Você lembra das lendas gregas em que os deuses, de vez em quando desciam do Monte Olimpo, em forma de homens? A gente falou sobre isso no começo. Eles vinham para se aproveitar das pessoas, ser adorado pelas pessoas. Sabe o que acontecia depois? Bom, depois de fazer muita bagunça, de se aproveitar das pessoas, os deuses abriam mão dos seus disfarces e voltavam para o Monte Olimpo, porque eles não suportavam viver tanto tempo entre os homens, principalmente fingindo ser um homem, porque eles eram superiores a isso. Pois bem, tudo isso não passava de lenda, de mito, fábula, coisas inventadas pelo homem para unir uma cultura, para manter o povo grego unido. Não era verdade, era tudo lenda, mas as pessoas acreditavam. Hoje em dia tem um monte de lenda, um monte de narrativa para unir a sociedade em prol de um bem comum, mas lendas, coisas fictícias. Mas o Evangelho anunciado por Paulo, o Evangelho revelado na Escritura, não é como essas coisas vãs. O Evangelho é diferente dos mitos que nos falam sobre deuses que são como nós, deuses que só querem se aproveitar da humanidade. O Evangelho nos fala sobre o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo que nos criou para vivermos ao seu lado por toda a eternidade, desfrutando da sua presença amorosa. Mas o Evangelho também diz que o pecado atrapalhou tudo. Nós acabamos virando as costas para esse Deus e nos voltamos aos ídolos, coisas e seres que nós mesmos criamos, falsos deuses, na tentativa de preencher esse vazio do tamanho de Deus que está na alma, e você não consegue achar uma solução, então você cria um ídolo, e você tenta encontrar nesse ídolo realização, salvação, esperança, mas não encontra. Mas ainda assim o Evangelho diz
que Deus nos amou de tal forma que decidiu intervir na história. Deus veio atrás dos idólatras, Deus desceu ao mundo na pessoa do seu Filho, e Ele assumiu a figura humana, Ele se fez homem como nós, Ele experimentou todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, todas as nossas tentações, mas Ele não pecou. Ele continuou sendo fiel a Deus em todos os momentos. E por que Ele fez isso? Ele não fez isso para se aproveitar dos homens, Ele não fez isso para receber adoração ou sacrifícios, Ele fez isso para se entregar como um sacrifício. Ele veio para se entregar, não um sacrifício para as pessoas, mas um sacrifício diante de Deus. A cruz não é Jesus morrendo nas mãos do Império Romano, é Jesus se entregando nas mãos de Deus. É um sacrifício em favor de mim e de você, que merecíamos a cruz. Nós merecíamos a maldição daquela madeira. Jesus Cristo é o Deus que se fez homem e enfrentou a morte fora da cidade. Paulo está ilustrando tudo isso. O Antigo Testamento dizia: maldito aquele que é pendurado no madeiro. O que acontecia com quem é pendurado no madeiro? Não tem ninguém para tirar ele de lá, ele vai ser comido por bichos. Foi assim que Paulo foi deixado lá fora, e Jesus foi amaldiçoado fora da cidade. Mas Ele fez isso para que os nossos pecados pudessem ser pagos diante de Deus. Todo o castigo que nós merecíamos foi desferido sobre o Filho de Deus naquela cruz. E depois que Jesus cumpriu a sua missão, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou aos céus, mas Ele voltou aos céus não mais como Deus, Ele voltou aos céus também como homem, Deus e homem, para interceder diante do Pai em favor de mim e de você. Que amor é esse? Jesus continua sendo Deus e homem por amor a nós. Por meio de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Jesus está pronto a se compadecer das nossas fraquezas e interceder por nós diante do Pai. Lembrar o Pai: eu morri por esse pecador desgraçado, por esse idólatra. Ele está perdoado. E um dia nós vamos viver com Ele, não no Monte Olimpo, mas no novo céu e na nova terra. Isso é a mais pura verdade, o Evangelho. Este é o Evangelho do Deus vivo, o único que nos liberta da cegueira espiritual, da escravidão ao pecado, e o único que concede perdão, graça, vida eterna ao lado do Pai. É por isso que, para nos converter ao Deus vivo, nós precisamos crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. E é por isso que, se nós cremos em Jesus, nós devemos evangelizar as pessoas, evangelizar as nações. Por mais que o mundo diga que proselitismo é errado, tanto faz o que o mundo diga. Esse mundo está perdido, ele nem sabe mesmo a verdade. Ele precisa de Jesus, porque o Evangelho oferece cura àquele que crê. O Evangelho não é compreendido por todos. O Evangelho converte idólatras ao Deus vivo, e o Evangelho avança, apesar da oposição. Amém, queridos? Louvado seja Deus pelo Evangelho. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua Palavra. Como ela nos encoraja, nos anima, nos exorta também, mas nos consola. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado por estarmos aqui hoje, por podermos ouvir essa mensagem. Obrigado por um dia termos crido em Jesus. Obrigado por todas as promessas que o Senhor nos concede através do Evangelho. Te suplicamos para que, se alguém que está nos ouvindo agora ainda não creu no Evangelho, que creia ainda hoje, para desfrutar da comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus de amor que existe. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.